pessoal? É muito bom estar aqui com vocês, nessa igreja que vocês não sabem, mas já tem o meu coração. Porque eu já vim aqui algumas vezes e vocês já fazem parte aqui, do meu coração. Muito bom estar com vocês, ainda mais nesse dia que é tão especial. Vamos combinar o Dia Mundial do Jovem Adventista. E assim, um spoiler do que a gente vai conversar hoje. A mensagem não é apenas para quem se acha jovem de idade, mas é para aquele que é jovem de espírito e de alma. Ou seja, é para todo mundo que está aqui, tá bom? Então é para todo mundo, todas as idades, não importa o momento de vida, a mensagem de hoje é para você. Bom, antes da gente começar, eu queria pedir para que a gente pudesse falar com Deus nesse momento. Tudo bem? Eu sei que a gente já orou, mas uma não faz mal a ninguém, tá bom? Vamos orar? Querido Pai, Senhor, nós pedimos aqui para que o que seja dito não seja o que a Elisa acha que é legal, que é bacana, mas que a sua vontade seja feita aqui, Senhor. Que o Senhor possa me usar como instrumento seu e que o que seja dito possa levar mais pessoas aos seus pés, para que então nós possamos anunciar nas cidades a tua grande verdade. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, por favor, peguem suas Bíblias. O nosso tema de hoje é um encontro transformador. E olha, eu já deixo aqui avisado que eu tenho certeza que depois da mensagem de hoje, você vai querer sim ter esse encontro, tá bom? Bom, então, por favor, eu peço para que vocês abram as suas Bíblias em Lucas 5, a gente vai ler do verso 1 ao verso 11. E o encontro que a gente vai falar de hoje, que é esse encontro transformador, foi um encontro que pessoas como nós tiveram com Cristo e como isso mudou a vida delas. Então, tudo certo? Eu vou ler aqui, então, para a gente. Então, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. A gente tem aqui o momento do início do ministério de Cristo, onde ele começou a chamar seus primeiros discípulos. É um mega spoiler falar isso, né? Eu peço desculpa, mas a gente já vai entender tudo certinho, tá bom? Eu vou ler aqui na palavra e depois a gente vai entender certinho o que aconteceu e tem detalhes sensacionais que eu acho que vão engrandecer ainda mais nosso estudo, tá bom? Então vamos ler. Lucas 5, do verso 1 ao 11. Estando Jesus à beira do lago em Genezaré, um detalhe, Genezaré quer dizer o mar da Galileia, tá bom? Na minha Bíblia está assim, então só para todo mundo ficar na mesma página. Fala assim, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou, ou seja, Jesus notou que havia junto à praia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, que também se chama Pedro, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Então, depois, aí no verso 4, quando Jesus terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. E Simão disse, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas porque é o Senhor quem nos pede, obrigada, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. E no verso 7 diz, então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que tinha acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. E no verso 10 diz, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, ok, esse a gente teve o panorama geral do que a gente vai estar conversando hoje. Mas eu quero que a gente entenda mais o que realmente aconteceu. Então, tudo que eu estou falando aqui não é nada da cabeça da Elisa, tá bom? É do que eu tirei do comentário bíblico adventista e também do livro Desejado de Todas as Nações, tá? Então, vamos imaginar, no mar da Galileia, vamos imaginar 2 cenas. A primeira, estava Pedro, André, Tiago e João, que nem aquela música, porque eu lembrei dessa música a semana inteira. Pedro, André, Tiago e João estavam lá. Eles tinham tentado pescar à noite, mas não deu nada certo. E um detalhe importante, guarda essa informação que eu vou falar agora, porque ela é essencial para uma vida de pescador. O melhor horário para você pescar é de noite. Por quê? Porque quando você coloca as redes no mar, o sol, não tem sol porque está de noite, então os peixinhos eles não vão ver, é mais fácil de você pegar. Se você falar para pescar de manhã, a rede vai aparecer e tudo mais. E o peixinho vai se tocar aqui, né? Não é o momento dele. Por que eu estou contando isso? Porque isso vai ser importante para depois. E também uma outra coisa, na hora da pesca, lá no Mar da Galileia também, o que acontece? O ideal era que fossem pescados os peixes na beira da praia, e não lá no fundão. Mas guarda essa informação que a gente vai voltar para ela, tá? Pode não fazer sentido agora, mas vai fazer depois, te garanto. Aí, então, ok. Pedro, Tiago, André e João estavam
tentando pescar, não conseguiram nada, amanheceram e estavam no Mar da Galileia. Uma outra cena, neste mesmo dia, acontece que Jesus foi ao Mar da Galileia com a expectativa de poder descansar pelo menos 1 hora à beira-mar, sendo que todo o ministério de Cristo se resumia em salvar vidas e também restaurá-las à sua imagem. Então tá, a gente tem essa questão. Só que a expectativa não foi a realidade, porque Jesus, na verdade, quando ele chegou lá no Mar da Galileia, as pessoas já começaram a querer falar com ele para que ele pudesse falar mais sobre a salvação e tudo mais. Então, o que ele fala? Fala com Pedro, Pedro, eu posso entrar aqui no barquinho? Então, o que ele fala de entrar para falar com as pessoas que estavam lá é para que todo mundo pudesse ter uma amplitude maior do que Jesus estava falando. Aí você vai falar assim, tá, Elisa, mas por que essa informação é importante? Porque no Espírito de Profecia tem um texto que é muito lindo do meu ponto de vista, tá? Eu espero que seja do seu também. Só um minutinho, gente. Expectativa e realidade aqui também não deu muito certo, mas não tem problema. Você passa para mim, por favor, Marcos? Obrigada. Fala assim, no livro Desejado de Todas as Nações. Que cena era aquela que se oferecia à contemplação dos anjos? Vamos parar para pensar? O próprio Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, estava agora no meio do barquinho, no Mar da Galileia, ensinando a verdade e a salvação para eu e você, para pessoas como nós. Cara, isso é uma coisa tão gloriosa, tão grande, assim, de uma grandeza tão gigante. E a irmã White continua dizendo, o seu glorioso comandante, ou seja, Jesus, estava sentado num barco de pescador, jogado de um lado para o outro pelas desassossegadas ondas e proclamando as boas novas de salvação ao povo atento que se comprimia até a beira d'água. Tinha tanta gente que realmente não tinha onde Jesus estar se não fosse no Mar da Galileia, tipo, literalmente no mar. Aquele, então, Jesus, ele era honrado e estava declarando os grandes princípios do seu reino ao ar livre, ao povo comum. E, no entanto, não poderia ter tido um cenário mais adaptado aos seus labores do que estar neste lugar. Por quê? Porque o próprio Deus que criou todas as coisas, ele tinha conhecimento disso tudo, ele estava lá no meio da natureza. O lago, as montanhas, os vastos campos, a luz inundar a terra, tudo lhe oferecia ilustrações aos seus ensinos. Então, o que é dito aqui? Que tudo que era feito, as pessoas não saíam mais da mesma forma que elas estavam. Obrigada. E aí, a gente vê aqui, que fala no final. E nenhuma lição de Cristo foi infrutífera. Toda a mensagem dos seus lábios foi ter alguma alma como a palavra da vida eterna. Ou seja, todas aquelas milhares e milhares de pessoas estavam paradas para ouvir o Criador do universo e elas sabiam que aquele era o Deus. Porque ele tinha algo diferente. Ele era o próprio Deus. Ele estava aqui para mostrar quem Deus era para as pessoas. E aí, ok, essa parte é linda, então eu tinha que compartilhar com você, porque coisa boa e coisa linda deve ser compartilhada, então eu estou compartilhando com você. Mas, ok, Jesus dividiu a palavra com os discípulos, e então ele fala assim, Pedro, a gente vai pescar. Mas como você sabe, você acabou de prestar atenção no que eu disse, Pedro e seus amigos tentaram pescar e não deu certo. E era dia, e a gente viu que pescar de dia também não dava certo. Mas ele falou assim, ok, e um detalhe, quando Pedro estava tentando de noite fazer a pesca, ele se deparou com a seguinte cena, que ele estava preocupado com o que estava acontecendo com João Batista, que ele estava aprisionado na prisão, ele estava morrendo lá praticamente, e ele também se questionava, ele pensava na perspectiva de Jesus e dos seus seguidores, no mau êxito que eles tinham tido na missão da Judéia, e também na maldade dos sacerdotes e rabis. E então você vê que Pedro ele não era uma pessoa apática ao que Jesus fazia, não. Ele já estava lá, ele fazia parte de estar seguindo a Cristo. E ele se deparava então que parecia que a vida dele não tinha um motivo para continuar. Porque até no trabalho dele, que pelo comentário bíblico adventista mostra que ele vivia com isso a vida inteira dele, parecia que faltava alguma coisa. Então, tipo assim, ele se via sem uma luz no fim do túnel, entende? Então, fazendo o que ele sabia fazer de melhor, mas mesmo assim, parecia que ele não estava completo, sabe? Bom, mas mesmo assim, ele ouviu o que Jesus tinha dito e ele fez conforme o Senhor tinha ordenado. Então, ele e André, seu irmão, jogaram as redes para fora do barco e, gente, aconteceu literalmente um milagre. No momento que não tinha nada para dar certo, porque era de dia, Pedro foi incrédulo nesse momento, é tipo falar assim, não é possível que isso aconteça, entende? E aconteceu. Jesus e Pedro foram lá para o fim do mar, para longe da beirada, assim, da borda. O papel está vivo, gente, ele está querendo falar também. Mas então, ele foi lá para a beirada e aconteceu, tantos peixes vieram que a rede começou a se rasgar e nesse momento, olha que legal que o Espírito de Profecia diz, foi a manifestação do poder divino. E Pedro, nesse momento,
Está no Desejado de Todas as Nações, tá bom? Então pode conferir que eu não estou falando nada da minha cabeça. Ó, Pedro disse assim, ó, que viu em Jesus alguém que tinha toda a natureza sob seu comando. Sabe por quê? Porque Deus era aquele que havia criado todas as coisas. Ele não estava falando com uma pessoa meramente mortal como eu e você. Ele estava falando com o próprio Deus. E aí continua falando assim, ó. A presença da divindade revelou-lhe a própria ausência de santidade. Amor por seu mestre e vergonha de sua incredulidade. Gratidão pela complacência de Cristo e, sobretudo, o sentimento da sua impureza presente... Peraí, só um minutinho. Impureza em presença da pureza divina. Ou seja, naquele momento, ele reconheceu quem ele era, ser humano, pecador, assim como eu e você, e quem Deus era. E aí houve um contraste muito gigante dele falar assim, nossa, mas Deus é o Deus da santidade, da pureza, e eu estou aqui nesse momento, e ele continua, mesmo assim, tendo esse choque de realidade, por assim dizer, e vê da incredulidade que ele tinha, ele ainda assim, ele se coloca aos pés de Cristo, e fala o seguinte, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E aí, continua dizendo aqui no comentário, todavia apegou-se aos pés de Jesus, sentindo que dele não podia se separar. E o Salvador respondeu, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu não sei vocês, mas assim, na minha cabeça, eu vou compartilhar o que passa dentro dela. Eu me questiono, o que será que aconteceu nesse encontro para que Pedro, André, Tiago e João simplesmente deixassem tudo o que eles estavam fazendo, o trabalho, as coisas, e mudassem completamente o rumo da vida deles, imediatamente. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, primeira coisa muito importante, Pedro, ele reconheceu quem Cristo verdadeiramente era. Ele reconheceu a necessidade que ele tinha de um Salvador. Ele reconheceu que ele não era o seu próprio Salvador. Ele reconheceu que necessitava de alguém para si. Muitas vezes na vida, a gente se acha o melhor, a última bolachinha do pacote, né, como a gente costuma falar. Mas será que realmente as coisas funcionam dessa forma? Que nem passou agora no Provai e Vede. As guerras, as coisas estão mesmo sob o nosso controle? O calor, que vamos brincar, é psicológico, né? As coisas estão mesmo sob o nosso controle? Ou as coisas dependem de alguém maior? E foi isso que aconteceu. Pedro, ele realmente viu que existia um Deus que era dono de todas as coisas. E aí você pode falar assim, mas isso aconteceu com ele. Vou te mostrar que aconteceu isso com outras duas pessoas da Bíblia. Também fala no espírito de profecia, aconteceu com Daniel e com Isaías. Olha o que a irmã White fala. Fora a mesma presença da santidade divina que fez o profeta Daniel cair como morto perante o Senhor. Ele disse, está lá em Daniel 10:8, transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. E também isso aconteceu com Isaías, como fala em Isaías 6:5, que foi quando ele viu a glória do Senhor e disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, veja, ainda a irmã White termina falando, mas não tem como, quando a gente, como raça humana, se depara sobre a grandiosidade de quem Deus é, alguma coisa vai começar a mudar na nossa vida. E olha que a irmã White continua falando aqui, ó. A humanidade com a sua fraqueza e pecado, então a humanidade e fraqueza tanto de Daniel, quanto de Isaías, quanto de Pedro, foi posta em contraste com a perfeição da divindade. E ele se sentiu inteiramente deficiente e falto de santidade. Assim, tem sido com todos quantos alcançaram uma visão da grandeza e da majestade de Deus. Então, veja, quando a gente reconhece quem Deus é verdadeiramente na nossa vida, não por ouvir falar, a gente vai falar sobre isso, quando você mesmo que está sentado aqui no banco da igreja do Jardim Represa, em São Bernardo do Campo, no dia 16 de março de 2024, quando você tem um encontro com Deus, você entende quem Ele verdadeiramente é, isso vai fazer alguma diferença na sua vida. E essa diferença a gente vai falar daqui a pouquinho. É só para deixar um gostinho de quero mais, deixar vocês curiosos. É tudo estratégia. Então, quando a gente entende o caráter de Deus e todas essas coisas, nós nos sentimos constrangidos. Porque o amor de Cristo nos constrange. Mas não é porque o amor de Cristo me fala, minha nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora? Que eu vou simplesmente sair da presença de Deus. Isso é o que o inimigo quer que você faça, mas não é o que Deus quer que você faça.
Deus, eu vou te mostrar que eu não estou tirando da minha cabeça. Ele quer sim ter você para perto dele. Porque você é a joia preciosa dele. Deus, ele te ama muito, cara, sabia? Ele te ama muito, amiga. Ama muito você, ama muito você. Todo mundo aqui, tá? Só para ninguém ficar com ciúmes, todo mundo, tá bom? Ele tem um carinho especial. Então, Pedro, ele se vê como pecador, mas ele se lança aos pés de Cristo, porque ele percebe, como fala aqui no Espírito de Profecia, sentindo que dele não podia se separar. Olha que coisa incrível. E é assim que a gente tem que fazer. Não é para a gente se preocupar com as coisas, lógico, a gente vai falar um pouco da parte da tarde sobre como vive um verdadeiro seguidor de Cristo. Nossa, mega spoiler, desculpa. Mas assim, a gente vai falar sobre isso. Mas veja, primeiro, nós precisamos nos achegar a Cristo. E olha o que o irmão White fala, de uma forma bem prática, para a gente hoje. Só um minutinho. Olha o que o irmão White fala para a gente na meditação refletindo a Cristo, acho que do dia 19 de abril. Fala o seguinte, ó. Aos que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus. Contudo, assim como Pedro, né, do meu ponto de vista aqui dito, né, reconhecem que o seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa e desejam e às vezes chegam a duvidar se eles realmente foram convertidos. Muitas vezes teremos de nos prostrar-nos e chorar aos pés de Cristo por causa das nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo quando nós somos vencidos pelo inimigo, e isso acontece várias vezes, ela não falou dos várias vezes, eu estou adicionando, tá? Nós não somos repelidos, nós não somos abandonados e nem rejeitados por Deus. No livro Caminho a Cristo, que inclusive é um livro que eu tenho no meu coração, que foi um dos livros que mudou minha vida, fica a dica, você que está aqui hoje, você vai chegar na sua casa e vai ler o Caminho a Cristo, porque ele é sensacional. Coisa boa tem que ser compartilhada, né? Então, vocês vão até sonhar eu falando coisa boa deve ser compartilhada. Mas, enfim. Nesse livro, ele fala pra gente justamente essa questão. Satanás, muitas vezes, ele quer jogar na nossa cara e falar assim, não, você é pecador, Deus não te merece, você não tem nada de bom. É verdade, você não tem nada de bom. Não está enganado, mas a questão é, você não vai falar assim, é verdade, ponto, acabou. Não, você vai falar assim, eu posso sim ser liberto por meio do sangue de Cristo. É Ele que liberta, não sou eu? Se eu não entendi isso, não tem como eu anunciar nas cidades. Se eu não tive um encontro pessoal com Deus, não tem como isso acontecer. Você vai falar de um Deus que você nem conhece? Fica chato, né? Você chegar e a pessoa falar assim, por que você acredita nisso? Você fala assim, é porque a minha igreja acredita. Não pega bem, entendeu? Elisa, mas você está sendo muito dura. Não, eu estou sendo real. É isso que Deus pede de nós, porque quando a nossa igreja foi fundada, chegou, né, em 1844, cara, os pioneiros trabalharam tanto e eles eram jovens como a gente é. Só que tem uma diferença muito grande. Eles não tinham vergonha de ser quem eles foram chamados para ser. Eles sabiam, eles conheciam Deus a quem eles serviam. E, assim como o irmão contou agora na história das crianças, assim como Daniel e seus amigos, eles não tinham medo da morte, porque eles tinham encontrado um motivo para viver. E é sobre isso que eu quero falar, mas já estou falando demais, então vamos continuar. Bom, aqui a irmã White continua dizendo, Cristo, ele está à destra de Deus, ou seja, o que ela quer mostrar para a gente? Que Cristo está ao nosso favor. A gente tem que lembrar que tudo na Bíblia nos leva para Cristo. E a lição do próximo trimestre, tanto dos jovens quanto dos adultos, tem tudo a ver com provar e veja o grande conflito. É o caráter de Deus que está em jogo. Então, quando a gente entende que é o caráter de Deus, a gente entende a história de Pedro, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, as coisas começam a mudar na nossa vida. Então, vamos continuar. Me alonguei aqui, mas vamos lá. Fala assim, ó. Diz João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E não se esqueçais da palavra de Cristo, o mesmo Pai vos ama, o céu inteiro ama você. Jovem de alma, espírito, jovem de idade também. Ok? Não tenha dúvida disso. É muito, uma dica de Elisa, como eu já ouvi falar, eu gosto muito dessa expressão. Lê o livro Mensagens aos Jovens. Tem 300 páginas, é assustador? Talvez seja um pouco assustador 300 páginas, mas é muito bom, porque nele eu pude compreender mais sobre o propósito de Deus e o desejo dele
de que nós estejamos com Ele no céu. A gente entende que não é simplesmente uma coisa tipo, Deus salvou, mas não está nem aí. Não! Deus posiciona o universo inteiro celestial para ter você com Ele. Você está entendendo do que a gente está falando? E a partir do momento que eu reconheço tudo isso que Deus faz para mim, eu vou permanecer igual? Se você permaneceu, é porque você não teve encontro real com Deus. Você não teve a verdadeira conversão. Nossa, mas que mensagem forte para o dia do jovem adventista, né? Mas tem tudo a ver com a nossa mensagem, com o nosso alvo. Então, acabando o texto, tá? Eu vou acabar, prometo. Fala assim, Deus deseja atrair-vos de novo para si e ver refletidas em vós sua pureza e santidade. E se tão somente vos renderdes a Ele, aquele que vos começou a boa obra, assim, o sim fui eu que coloquei, tá? Há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. Orai com mais fervor, crede mais plenamente. Ou seja, o que a gente conversou aqui é desejo de Deus, sim, atrair você para mais perto dele. Não vou falar o nome de todo mundo, porque eu não sei o nome de todo mundo, tá bom? Mas é desejo dele atrair o Marcão e o Maurício para ele, entendeu? Você vê que todo mundo aqui participa, ninguém sai fugindo, tá? Um perigo, mas tudo bem. É desejo dele ter gente para perto dele. E, olha, eu acho que tem uma das coisas que mais, assim, também me chama a atenção e que me atrai em Cristo, é saber que ele não olha a Elisa como a Elisa é. Ele não olha a Tainá como a Tainá é, nem você é amigo, nem você é amigo, nem ninguém aqui como é, ok? Na verdade, ele olha quem a gente pode ser por meio dele. Essa é a parte mais linda. Ele vê o que o seu Santo Espírito pode fazer em nós. E quem a gente vai ser se nós estivermos com ele. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que permitir, a gente tem que buscar, a gente tem que se entregar. Porque para todas as coisas a gente tem que se movimentar. Então, veja, quando a gente reconhece quem Deus verdadeiramente é, e o desejo dele de estar conosco e mudar a nossa vida completamente, se nós buscarmos a ele e estarmos com ele, alguma coisa vai acontecer. Aí dá um frio na barriga, mas eu te garanto que o final dá certo. E não dá certo porque ao final viveram felizes para sempre, não. É porque Deus esteve com eles até o fim. Então, veja, muito interessante a gente perceber, e às vezes a gente não tem a completa dimensão do que Deus realmente vai fazer na gente. E tem um verso que eu gosto muito, que é de 1 Coríntios 13, versos 12 e 13, que só para a gente entender melhor o que quer dizer no começo a gente pode não entender a obra que Deus vai realizar na gente, mas aos poucos, conforme a gente vai andando com Ele, Ele vai mostrando o que realmente Ele vai fazer. Às vezes a gente pode não entender o porquê das coisas na nossa vida, muitas delas. Mas vai chegar um dia, lá no céu, em que todas as coisas estarão claras, branquíssimas, claríssimas, para a gente entender o que Deus quis fazer. 1 Coríntios 13, versos 12 e 13 diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como sou plenamente conhecido. Deus, Ele não só quer se revelar a nós, mas Ele quer mostrar para a gente quem nós podemos ser nele. E aí, quando a gente entende isso, nós somos atraídos a Ele na hora. Spoiler. Isso, obrigada. A gente é atraído para Ele na hora. E um detalhe muito interessante para a gente levar em consideração. Pedro, ele foi atraído por Cristo simplesmente porque Cristo era quem era. O que me leva a perceber que Cristo ele não foi floreado para que as pessoas gostassem dele. Então, eu não preciso florear Deus para que as pessoas gostem dele, porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre a mensagem. Ele é a mensagem, Cristo é suficiente, ou deveria ser suficiente para a gente. Porque se ele não for suficiente, quer dizer que a verdade que está sendo dita hoje, você não acredita nela. Então, se a gente quer anunciar nas cidades, a gente vai ter que se converter primeiro. Porque a partir do momento que eu falo que, não, deixa eu fazer assim, porque vai atrair mais as pessoas. Desculpa, você não entendeu que você é apenas um instrumento e que Deus que vai é o maestro de toda a orquestra. Bem, assim, eu sei que é uma coisa bem inusitada para falar isso em pleno século XXI e tal, mas essa é a mensagem que Deus deu para a gente hoje. Quando a nossa igreja começou lá com os pioneiros, que eram jovens como a gente, eles não perguntaram que ia atrair mais as pessoas ou não. Eles perguntaram, qual que é a vontade de Deus?
Eles não foram atrás dos aplausos, mas o assim diz o Senhor. E um jovem adventista hoje, de corpo e alma, ele não está preocupado com o que as pessoas acham que ele pensa, não porque ele é arrogante, mas é porque ele conhece o Deus a quem ele serve. E para ele mais vale o assim diz o Senhor do que os aplausos. Porque se a gente está vindo para isso, a gente não entendeu nada. Deus, Ele nos dá o privilégio de sermos coparticipantes na sua obra. Você tem ideia de que nós, pecadores, Deus chama a gente, que tem defeitos e um monte de coisa, para a gente fazer parte disso tudo? Amiga, é para você. Ele quer que você seja coparticipante na obra dele. Entendeu? Ele quer que você seja coparticipante. Ai, mas eu tenho problema. Sim, por isso que ele fala, vinde a mim. Ele não nos deixou desamparados. Cristo, ele não precisa de marqueteiro que vai falar o que ele é para fazer, a música que é para tocar no fundo e como é para ele se vestir. Ele não precisa disso da gente, tá? A gente não precisa dar uma roupagem para Cristo. A gente precisa, na verdade, o que ele precisa? De testemunhas coerentes e realmente cristãs hoje. É isso que Deus chama a gente. Bom, pensando nisso, olha que interessante que a irmã White diz no livro Educação. Só um minutinho. No livro Educação, a irmã White diz que quando o olhar se fixa sobre ele, ou seja, Cristo, a vida encontra o seu centro. Ou seja, ao momento que eu entendo quem Deus é, a vida encontra o seu centro. Eu tive que ver as outras roupagens de Deus para eu falar assim, ai, desse Jesus eu gosto, ai, desse Jesus eu não gosto. Não. Falou que quando eu encontro Jesus, a minha vida encontra um centro e ponto. E ela continua dizendo, o entusiasmo, a devoção generosa e o apaixonado ardor da juventude encontram aqui seu verdadeiro objetivo. O dever torna-se um deleite e o sacrifício um prazer. Honrar a Deus, tornar-se semelhante a Ele, trabalhar por Ele, será a mais elevada ambição e a sua máxima alegria. Quando a gente tem um encontro com Deus, assim como Pedro e seus amigos tiveram, a nossa vida, ela encontra um propósito. Lembra na noite anterior? Pedro, ele não tinha propósito. Ele olhava para aquela rede e falava, tá, e agora? Porque eu vivi com isso a vida inteira, mas não está dando certo, o que eu vou fazer? Até que ele teve o encontro com Cristo. E ele encontrou que nele, em Cristo, apenas ele teria uma vida com um propósito, um motivo para viver. De tal forma que trabalhar para Cristo, nesse mundão que a gente vive hoje, seria a sua maior alegria. Porque ele gostaria de compartilhar para as pessoas o que Cristo fez na vida dele para outras pessoas também. O nosso chamado é para ser testemunha do que Cristo fez na nossa vida. E a gente vê, então, que a vida não é uma vida vazia e cega por si só. Que nela você vai encontrar um propósito, não. Só existe um caminho para você encontrar o propósito, e esse caminho é Cristo. Ah, Elisa, mas você não é meio bitolada, não? Pô, jovem, aproveita a tua vida. A pergunta é, vale a pena? Vale a pena? Não há maior alegria do que saber que se você um dia saiu da casa de Deus, você pode voltar sim. Porque é muito claro aqui na palavra de Deus que Ele tem desejo de atrair você de volta para si. Não importa se você estava sozinho, se você estava longe dele. Quer dizer, importa, porque ele estava com saudade de você, ele queria que você estivesse com ele, fato. Ele veio e falou assim, nossa, você não precisava ter passado pelas coisas que passou, porque eu tinha um plano lindo para a sua vida. Isso é verdade, verdadeiríssima. Mas como uma amiga minha muito querida fala, a distância para voltar é apenas um passo. Você pode hoje voltar para Cristo. É desejo dele, te ter para perto dele. E olha que coisa linda, como eu falei, Pedro teve um encontro pessoal com ele. Não foi a família de Pedro que falou assim, Pedro, olha, conheço uma pessoa super legal, parece que é Deus. Não. Ele teve um encontro pessoal com ele. Não adianta eu virar e falar assim, a Tainá é mó legal. Você nunca falou com ela? Não dá, né? Você tem que ter um encontro com ela para saber que ela é super da hora. Entendeu? Você tem que ter um encontro com a galera da mídia para você falar assim, realmente eu vou trabalhar com eles porque eles são legais. Ó, merchan de graça, hein? Brincadeira. Bom, entende? É sobre isso. Com Cristo deve ser assim. A gente tem que conhecer Ele para falar se a gente gostou ou não.
Porque também tem um amigo meu que ele contou uma história da bolacha. Tem uma bolacha, imagina que parece com a traquina, só que o gosto dela é de coco, mas a cor dela é vermelha. Como que você vai saber qual que é o sabor se você não provar? Quer dizer que eu vou provar de todas as coisas? Não, vamos usar o bom senso também, tá? Estou falando sobre Cristo. Por que a gente vai falar que a vida com Ele não tem valor e não tem nada disso, sendo que a gente vê tantas vidas transformadas na palavra de Deus depois do momento que eles se encontraram com Ele? Cristo fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Então, e assim, o que a gente viu aqui, né, quando tem o próprio provar e vede, outro merchan, enfim. Muito interessante como quando Deus coloca no coração das pessoas, Ele faz a obra. Antes de Jesus chamar Pedro, André, Tiago e João para a obra, Ele garantiu que Ele ia suprir todas as necessidades deles. A irmã White diz o seguinte no Desejado de Todas as Nações. Antes de lhe pedir que abandonassem as suas redes e barcos, Jesus lhes dera a certeza de que Deus lhes supriria as necessidades. Quando Jesus chama, Ele paga a conta. Quando Jesus chama, Ele supre todas as suas necessidades. Financeiras, emocionais, relacionais, espirituais, todas as coisas. Então Ele fala, eu vos tornarei pescadores de homens. Mas a gente pode se questionar, mas, gente, por que Jesus chamou eles, pescadores, para serem pescadores de homens? Tipo, não tinha outro tipo de gente melhor para chamar, não? Não me julga, você pode ter pensado isso também. Então, tá, não me julgue. Olha o que o Espírito de Profecia diz sobre isso também. Você viu que nada é da minha cabeça, né? Enfim, o Espírito de Profecia diz, Jesus escolheu homens ignorantes, porque não haviam sido instruídos nas tradições errôneas e costumes de seu tempo. Eram dotados de natural capacidade. Eles eram humildes e dóceis. Homens a quem podia educar para a sua obra. Sabe uma coisa que eles tinham? O coração aberto para ouvir a palavra de Deus. E isso é uma coisa que cada um de nós podemos ter hoje. Eu acredito que se você está aqui hoje, você também tem esse desejo. E eu espero que seja real. Mas Deus chama isso para a gente hoje. Eu quero que a gente entenda que não é porque eles eram em outro lugar, em outra região do mundo, que a gente não possa ter isso hoje. A palavra de hoje é, você pode ter isso hoje. E não importa a sua idade, onde você está, onde você mora, a sua condição de vida. Nem se você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Não importa. Deus está te chamando hoje para isso. E a irmã White continua dizendo, eu vou encurtar um pouquinho, tá bom? Aí se você quiser ler, você lê em casa, tá bom? Para ficar um gostinho de quero mais. Aí, continua falando assim, ó. Nunca tiveram os grandes homens do mundo um mestre como Jesus. Os discípulos, ao saírem do preparo ministrado por Deus, eles não eram mais as pessoas antes que eram ignorantes e incultas. Porque não foi aquele encontro apenas, mas a vida que eles tiveram com Deus os transformaram para sempre. E essa vida com Deus que Deus quer te dar hoje. Por que a gente vai deixar para amanhã? Deus não chama a gente para experimentar e falar assim, obrigada, quando eu precisar eu volto. Não. Ele te chamou realmente porque Ele vê algo muito especial em você. E que você, amiga, amigo, você pode ser um instrumento nas mãos dEle. Se você permitir. Então, assim, o chamado de Deus para a gente hoje, assim como os discípulos ter um coração aberto. Primeiro ponto. Importantíssimo, tá? Diga-se de passagem. Porque Deus pode todas as coisas, a menos que você permita que Ele faça a obra no seu coração. Porque se você não permitir, Deus, Ele respeita o teu livre-arbítrio. O inimigo, ele não respeita. Ele te escraviza à força. A questão é, nós estaremos dispostos a ter esse discernimento espiritual, ou a gente vai falar assim, a ignorância é uma bênção. O que os olhos não veem, o coração não sente. O que a gente vai fazer em relação a isso? Olha, Romanos 12:2 é bem dito, fala assim pra gente, não se amoldem ao padrão deste mundo. Porque se eu falo com os pés na terra e os olhos no céu, não é que eu estou com os pés na terra e os olhos na terra também. Porque é uma força de expressão muito bonita, só que a gente também precisa lembrar dessa realidade. Quando eu falo Maranata, eu quero que o Senhor logo venha. Não é uma frase legal que eu falo porque é um bordão. Só para ficar claro, eu entendi que vocês não falaram como bordão, tá? Só estou, enfim, pegando o gancho. Entende? A gente realmente tem que acreditar nisso. Porque como a gente vai anunciar na cidade se a gente não se convenceu do evangelho? Como a gente vai fazer tudo isso se a obra não começou na gente?
Como que Cristo vai falar para as pessoas se a gente não é um testemunho? Ele nos dá o privilégio de participarmos da sua obra com os nossos dons e talentos. Ah, Elisa, mas eu não sou de falar, não tem problema. Tem um backstage por trás, gigantesco na igreja para você fazer parte. Você pode cantar para Deus, você pode louvar Ele, você pode trabalhar nas mídias, na câmera, na iluminação, não sei. Todo lugar, aqui tem um lugar para você. E é desejo de Deus que você faça parte disso. Porque nesse trabalho, Deus vai te dar algo que ninguém pode te dar. Que é uma vida com propósito. Uma vida que vale a pena ser vivida até a morte. Nossa, Elisa, mas que exagero, né? Mas morte, vamos com calma, né? Hoje é dia do jovem adventista. É. Mas muitos jovens na Bíblia morreram pela verdade. Você quer ser um desses jovens que morreu pela verdade? Eu quero. As pessoas que mais me admiram são aquelas que não têm medo de falar a verdade que acreditam. Que elas estão lá, custe o que custar. Eu gosto desse. Também gosto muito do pastor Eleazar Domini. Ele fala na lata as coisas, eu adoro. Sabe por quê? Porque eles não têm vergonha do Deus a quem eles servem. Nosso chamado hoje é para não ter vergonha do Deus a quem a gente serve também. Para que a gente, quando for anunciar nas cidades, não tenha vergonha de dizer eu sou adventista do 7º dia, sim. E eu não sou seita porque eu acredito no Deus a quem eu sirvo. Eu conheço porque eu vi o Deus a quem eu sirvo. Não porque eu fui aos sábados, às quartas e os domingos na igreja. Mas porque eu tive um encontro com Deus. Vamos continuar aqui, só um minutinho. Então, olha que interessante. Como a gente está conversando, acho que você vai entender. Já está entendendo onde eu quero chegar, né? Sabe esse chamado para ser pescador de homens? Que Deus fez para Pedro, Tiago e João no barquinho? Ele faz para você hoje. Ele fala assim: filho, filha, você aceita ser um pescador de homens? Porque eu vejo quem você é. Eu vejo quem você pode ser por meio de mim. E a obra será linda, não por causa de você, mas porque eu, Senhor, eu te honrarei. E Ele nos dá o privilégio hoje de sermos seus instrumentos. Olha o que a irmã White fala sobre essa questão, sobre a importância de irmos a Jesus, tá? Se prepara porque é um tapa, mas assim, eu já vou avisar para você não se assustar, tá bom? Mas tapa é bom porque faz a gente acordar para a vida. Vamos lá, a irmã White diz no Testemunhos 1. Os jovens, assim, vou ler jovens, mas não interprete como jovens, tá? Então, as pessoas podem exercer poderosa influência se renunciarem ao orgulho e egoísmo e se dedicarem a Deus. Via de regra, porém, não levam cargas de outros. Estas, eles mesmos terão de carregá-los. É chegado o tempo em que Deus requer uma mudança neste respeito. Ele convida a todos para que sejam zelosos e se arrependam. Se continuarem em seu estado de mornidão, vomitá-los-á de sua boca. É Laodiceia. Aí, um detalhe importante, eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas eu acho que é importante. A gente não pode culpar a geração anterior pelas coisas que não foram feitas. E uma coisa, eu não lembro qual pastor que eu vi, mas foi no Eleazar Domini, a importância das gerações se unirem. A gente precisa estar juntos. Deus trabalha na unidade. E Ele quer que nós estejamos em unidade para proclamar a mensagem do advento a todo mundo na nossa geração. Não é para ter diferenciação, tipo, mas esse tem mais idade, mais experiência. Não. Ele tem uma experiência com Deus que você pode ter com Ele também. A gente pode aprender com as duas gerações. A gente não tem que falar assim, mas é muito velho para mim. Mas ele é muito novinho. Os dois lados, muitas vezes, precisam ter um ajuste. Os dois lados precisam entender qual que é a vontade de Deus. Não é sobre fazer a vontade de um, a vontade de outro, mas a vontade de Deus. Porque Deus nos chamou para falar para as pessoas, com o assim diz o Senhor, e não com o que os jovens querem fazer. Desculpa, gente, foi super assim, né? Mas assim, o que eu quero dizer não é sobre a gente, não é sobre o que os jovens ou mais velhos querem fazer, é sobre o que Deus quer que a gente faça. Esse é o nosso chamado. E eu vejo aqui, eu fico muito feliz quando eu vejo a Nayara e tudo mais, que trabalho especial, ela tem uma preocupação gigante aqui. Isso é tão especial. É um trabalho que as pessoas podem não ver, mas Deus vê. E saber que todos nós somos chamados para fazer esse trabalho tão especial quanto a Nayara faz, que bênção! E olha, continuando, a irmã White fala assim, conheço as tuas obras, e fala assim, jovem, rapaz ou moça, as nossas obras são conhecidas como boas ou ruins perante a Deus. E o que a gente tem feito em relação a isso? Deus fala,
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que se enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Sem Cristo, nós não somos nada. A gente pode até achar que tem, mas no fim do dia, a gente não vai ter ninguém. E como que eu sei disso? Porque eu tenho que ter a minha experiência com Deus. Então, o que eu vim te falar aqui hoje não é simplesmente tudo pronto. Não. Você precisa ter a sua experiência com Deus, porque ninguém vai te dar essa experiência. Não porque as pessoas não querem, tá? Muitas vezes a pessoa até quer te dar essa experiência. Só que não tem como eu falar de uma coisa que eu provei e que você precisa provar. E aí, eu queria só comentar mais uma parte aqui especial. Cristo chama voluntários para se alistarem no seu exército. Ele chama hoje cada um de nós para fazermos parte da missão, porque nós entendemos, como a palavra diz em Atos 17, 28, que nele, em Cristo, nós nos movemos e existimos. É por meio dele que nós estamos aqui hoje. Deveria ser também. Se não for, guarda no coração para talvez ser daqui a um tempo, tá bom? É por causa dele. E aqui fala assim, mas os jovens que... Desculpa, só um minutinho antes. Necessitam-se de pessoas que resistam à onda de mundanismo e ergam uma voz de advertência contra o dar os primeiros passos na imoralidade e no vício. Deus chama pessoas firmes de valores e princípios. Ah, Elisa, mas eu não sou firme hoje. Deus, ele pode fazer essa transformação na sua vida. Mas você tem que deixar. E sobre esse processo de mudança, a gente vai falar hoje de tarde. Mega spoiler de novo, mas é para ver se você volta. Bom, continuando. Ela fala assim, ó. Mas os jovens que querem servir a Deus e entregar-se a sua obra precisam... Desculpa, eu li jovens, né? Vou ler certo. Mas as pessoas que querem servir a Deus e entregar-se a sua obra precisam, primeiramente, limpar-se de toda impureza e colocar Cristo como centro da sua vida. Então serão habilitados a pôr a energia em seu esforço cristão e manifestarão uma vontade gigantesca de estar com Cristo. A pergunta que fica é, a gente vai falar e aceitar o chamado de Cristo dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim? Envia-me a mim para anunciar nas cidades? Eu vou responder esse chamado de uma forma assim, eu vou ou? Eu não sei. A irmã White também fala sobre isso. Só um minutinho. Muitos papéis, a vida é assim mesmo. Realidade é assim. Vamos lá. A questão é, a gente vai sair do nosso comodismo para levar a outras pessoas o que Cristo fez por nós? Ou a gente vai permanecer aqui? Tem uma frase, eu tenho um amigo meu que adora quando eu falo isso, que eu lembro dele sempre. Então, em homenagem a ele, eu vou falar assim, não existe o ministério do banco. Não existe. Cristo nos chama para algo além do que simplesmente estarmos aqui ouvindo a pregação. Cristo nos chama para trabalhar na sua obra. Não porque ele é arbitrário, mas porque ele já deu motivos o suficientes para que você esteja ao lado dele hoje. E sabe qual é esse motivo? Ele simplesmente já fez tudo o que ele podia fazer para te libertar de todas as coisas na sua vida. Todas as coisas. O nosso Cristo, ele não veio aqui para trazer as coisas engessadas e tristes e parece que não tem emoção, não. O nosso Cristo veio aqui para nos comprar para si de novo e para que a gente possa ser feliz ao seu lado. Ele veio aqui para que a gente possa ter uma vida com propósito ao seu lado. Foi para isso que ele veio. E quando eu entendo isso, eu tenho capacidade, não eu por mim mesma, que fique muito claro, mas por ter o Espírito dentro de mim, eu posso, por meio do poder de Deus, anunciar nas cidades. Entende? É algo muito maior. Porque se eu não entendo que a mensagem não é sobre mim, ela não vale nada. A mensagem que é dita não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo. Porque Ele deve estar no trono, no centro da nossa vontade e da nossa vida. E olha que coisa linda, além dele nos resgatar e falar que ele vai suprir todas as suas necessidades, ele ainda fala, eu quero você participando da obra que eu tenho para salvar mais pessoas. Não tirei nada da minha cabeça, olha o que o irmão White fala. Toda pessoa tem o privilégio de ser um conduto vivo pelo qual Deus pode comunicar ao mundo
os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Nada há que Cristo mais deseje, presta atenção, do que agentes que representem ao mundo o seu espírito e caráter. Ele está ansioso para que a gente possa proclamar a mensagem do terceiro anjo até que ele venha. É para a gente fazer essa obra. É para a gente acordar para o tempo em que a gente vive. Nós seremos qual das 10 virgens? As 5 que... Ok, todas dormiram, mas a gente vai ser aquelas que tinham óleo? Ou aquelas que não tinham? Que a gente seja aquelas que tenham óleo. Porque hoje é tempo. Maranata, é o Senhor logo vem. Eu tenho me preparado para o Senhor que logo vem? A gente vai falar sobre isso de tarde. Olha, a irmã White continua dizendo: não há nada de que o mundo mais necessite que da manifestação do amor do Salvador por meio da humanidade. Nós, eu e você, somos apenas instrumentos da graça de Deus. Todo o céu, entende o que é todo o céu? É todo o universo celestial, todos os anjos, todos os mundos. Todo mundo. Todo mundão. Quer dizer, todo o céu, enfim, vocês entenderam. Está à espera de condutos, de pessoas como eu e você, pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção aos corações humanos. Deus deseja hoje, dia 16 de março de 2024, hoje, não amanhã, é hoje. Deus deseja hoje mudar a sua vida para sempre. E não só mudar ela, mas dar um significado. Trazer uma vida com propósito. Dar um motivo maior para a gente viver. Para a gente viver para algo além de nós mesmos. Para vivermos e glorificarmos a Cristo. E foi isso que Pedro, André, Tiago e João e todos os discípulos entenderam. Veja, aquele encontro não foi o que mudou a vida deles para sempre, tipo, em um encontro, não. Foi a constância dos momentos de encontro. Foi estar com Cristo todos os dias ao seu lado. E é isso que Deus chama a gente hoje. Meu desejo é que você não fale, ouça só de Jesus hoje, ou no culto de amanhã, ou no culto de quarta. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo, e repete. E sábado e tudo mais. É isso. Nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo. Para que então a gente possa pregar ao mundo. Anunciar nas cidades, em todos os lugares. Mas a gente não vai ter essa capacidade se a gente não tiver um encontro, que não só aquele encontro, mas todos os outros encontros forem transformadores na sua vida por meio do Espírito de Deus. E a gente vai se questionar às vezes, né? Mas quem eu posso fazer? Quem eu sou? Lembra? Olha para Cristo. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É sobre Ele. É sobre o Deus a quem a gente serve. Se dependesse dos discípulos, estava tudo lascado. Se depender de nós, também estava tudo lascado. A parte boa é que não depende da gente. Depende de alguém que já venceu. Assim como a Semana Santa, sabe? Nada é por acaso. Olha, o Mega Merchan que eu nem tinha pensado. Enfim, Ele já venceu. Por mim e por você. Para que a gente hoje possa ter uma vida com propósito. Uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E essa semana no Instagram, assim, super falo porque eu acho incrível como Deus vai direcionando as coisas. Eu vi uma frase de Charles Spurgeon que fala assim: aquele que nos ordena a lançar a rede, aquele que nos chama, Ele mesmo a encherá com peixes. Porque é pelo poder dele que você vai anunciar nas cidades. É pelo poder dele que você vai anunciar as 3 mensagens angélicas a todo mundo na nossa geração. Deus deseja hoje te dar uma nova vida. Você aceita o chamado que Cristo faz para você hoje? Você aceita o ser o pescador ou a pescadora de homens? Esse chamado é para você hoje, não importa a tua idade, onde você mora, onde você vive, o que você tinha pensado que você faria da sua vida, o que você já sabe que você vai fazer. É para você, amigo. Esse chamado é para cada um de nós hoje. Você deseja
não só ser o pescador de homem, mas ser a testemunha viva do que Deus pode realizar na sua vida e nas de outras pessoas, e ser uma manifestação da presença de Cristo para que as pessoas falem, nossa, essa pessoa tem algo diferente. E tem uma ilustração que eu gosto muito de usar, que eu adoro. Sabe quando você vai no elevador? Você sabe quando passou alguém cheiroso lá, não sabe? Você fala assim, nossa, que pessoa foi essa que passou? Tem um cheiro tão bom. Quem nunca? Para com isso, não me julgue. Tem isso. A questão é, com Cristo é a mesma coisa. Quando nós estamos com Cristo, a graça de Deus está ao nosso redor. Quando a gente passa ao lado das pessoas, elas falam assim, nossa, ela tem alguma coisa de diferente. Tipo, tem um cheirinho bom no ar, o que será que aconteceu? É a graça de Cristo atuando na sua vida. E é sobre isso hoje que Cristo está te chamando. Ele quer ser o perfume da graça para que você possa mostrar para mais pessoas. Você aceita viver uma vida que vale a pena ser vivida? Você aceita viver uma vida com propósito ao lado de Cristo? Você deseja viver a vida que Deus já desenhou para você? Porque Ele te ama? Se você aceita, a gente vai cantar uma música aqui na frente, especial, que fala justamente sobre isso. Sobre a restauração dos propósitos de Deus na nossa vida. E se você aceita sim esse chamado, eu peço para que enquanto a gente cante a música, você se coloque de pé. E não só isso, que você fale, você ore ao Senhor e diga, Senhor, eu quero sim viver os propósitos e sonhos do Senhor na minha vida hoje. Senhor Deus, hoje, nesse sábado tão especial aqui na igreja do Jardim Represa, Senhor, nós nos colocamos, nós nos entregamos nas suas mãos, Pai. Nós desejamos sim, viver a vida de propósito que o Senhor tem preparado para nós. Não porque nós nos bastamos, mas porque nós reconhecemos a nossa dependência de Ti. Assim como Pedro reconheceu quando viu a sua grandeza. E mais do que isso, nós não só reconhecemos, mas nós também queremos permanecer ao seu lado, Senhor. Que o Senhor realize essa obra em nossa vida, em nosso coração. Que a gente possa se entregar nas suas mãos. Eu entrego a vida de cada um aqui hoje nas suas mãos. Não porque há poder em mim, mas porque há poder no seu nome, Senhor. Que o Senhor possa trazer um significado verdadeiro para cada uma das vidas aqui. E que elas possam entender o seu grande sonho e desejo, que é viver ao seu lado, que é o Senhor viver ao lado de cada um de nós, até o último dia de nossas vidas e viver a eternidade ao nosso lado. E mais do que isso, o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de sermos colaboradores, co-participantes da sua obra, por mais que a gente não mereça. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Nós queremos sim ser a geração que vai anunciar nas cidades pelo poder do Cristo, a quem nós servimos e conhecemos, Senhor. Inspira o nosso coração e nos ajude para que nós possamos sim fazer parte da tua obra e contribuir para que a mensagem esteja sendo levada a cada povo, tribo, língua e nação. Mas nada disso faz sentido se nós não estivermos contigo. Então nós pedimos e imploramos pelo seu Santo Espírito, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra que é vida e que ilumina os nossos caminhos. Obrigada por isso. E muito obrigada por nunca nos abandonar, Senhor. Nós te agradecemos por isso. E nós te agradecemos pela vida de liberdade que o Senhor nos quer dar hoje também. Obrigada por trazer um propósito maior para vivermos. Nós nos entregamos em tuas mãos mais uma vez, agradecidos pelo sangue de Cristo Jesus que nos salvou e nos resgatou. Amém.